Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Rodrigo Santana e nós estamos em mais um quadro, Geração de Profetas, onde hoje eu estou tendo o privilégio, a oportunidade de receber aqui o meu amigo, pastor Rafael Belo. Grande Belo. Palminha, palminha. Você vai me deixar no vácuo? Belo, gente boa, homem de Deus, pregador. Vou mostrar pra vocês um trecho dele pregando aí. Sério? Sério, você vai estar... Vou mostrar você pregando aí. Tu vai escolher a mensagem certa, né? Eu vou escolher a mensagem certa. Eu ainda acredito que morto se trata como morto. Eu sou de uma geração que o mundo grita, tá liberado! Mas aqui dentro grita, tá proibido. Já tá junto, já faz tanto tempo. Qual é o problema de dormir na mesma cama? Já vai casar? Eu ainda grito proibido. Proibido. Teu corpo é santo. O teu corpo é santo. Proibido. Eu ainda acredito no que é proibido. Levanta a mão, meu irmão. Tem um negócio. Mano. Racomenência. E aí, Belo, como é que você tá? Você tá bem, cara? Tô bem, cara. Graças a Deus. É um prazer estar aqui. Pastor Rodrigo Santana, eu tenho a grata satisfação de poder gozar da amizade desse camarada já há alguns anos. Muitos anos. Alguns anos, né? Já há muito tempo, desde que adolescente... É, por aí, né? Adolescente, desde 16... Por aí, 16, 17 anos, por aí. Né? Você já prega o quê? Já prega há 20 anos? Prego há 20 anos, Rodrigo. Muito tempo, hein? Acho que a primeira vez que a gente se viu foi o quê? Foi naquele trabalho ali de Ricardo de Albuquerque, que você foi pregar na festa de um amigo, aniversário de um amigo. Eu lembro até hoje a mensagem. Foi a mensagem que mais me marcou, que eu gostei de você pregando. Você falou sobre o boi selvagem. Cara, tem tempo isso, hein? Tu lembra dessa? Lembro. Deuteronômio, alguma coisa. Tu ainda prega sobre isso? Não, porque existe mensagem que é fase da vida, né? Aí não tá mais no coração. Eu gosto dessa... Não tá em algum lugar no coração, mas agora você falando, automaticamente te vasculha aqui e vão... Mas tem mensagem que é tempo, é ocasião, é a fase da vida... É o ano que você está vivendo, é aquele mês, aquela semana, aquele momento ali com Deus e tal. Legal, cara. Boi selvagem, tem tempo isso aí. Tem muito tempo, muito tempo. E assim, foi uma mensagem que eu ouvi que me marcou muito. E me inspirou assim. Mas também ele está falando de uma mensagem que marcou ele de quase 16 anos atrás. O resto, nunca mais ele viu mais. Não. Isso é mais de 20 anos atrás. Ele só viu essa mensagem há 20 anos, depois de 20 anos não interessa mais. Não, depois disso eu virei teu fã. Então, ele virou um fã de uma mensagem só, lá do Boi Selvagem 20 anos atrás. Não. Cara bobo. Fiz o Rodrigo rir, gente, olha ele ri. Olha só, Você não vai cortar, não. Não, vou cortar não, vou deixar aparecer. Se cortar, Jesus te corta. Cara, muito bobo. Então, assim, olha só, eu virei fã, e no bom sentido da palavra fã, porque se você for ver a etimologia da palavra fã, ela tá ligada a fanático. Então, não fanático, mas virei um admirador do seu ministério a partir daquele momento que eu vi você ministrando essa palavra sobre o boi selvagem, que inspirou em mim a vontade de, pô, eu quero receber também um pouco do Deus que dá pra esse cara, a unção que tem sobre a vida dele. E de lá pra cá... Vai consertar, né, mano? E de lá pra cá, existem muitas outras mensagens que você pregou que foram extremamente edificantes pra minha vida, como a mensagem que você falou sobre Eutico, a mensagem que você falou dos peixes. A mensagem dos peixes é sensacional. Aquela que o Samuel Mariano canta no final, não é essa? É, 153 grandes peixes. Se você não assistiu essa mensagem, assista no YouTube. Muito legal. Eu conto um pouquinho da minha história, no final, da minha história, a história da Natália. Isso. E o que foi que você viveu na história assim que te marcou?
Só para o pessoal, porque de repente muita gente ainda não viu essa mensagem, isso faz parte do testemunho dele. Ele conta o que ele aprendeu, o que Deus ensinou para ele diante de um processo na história dele, e ele conta isso nessa mensagem dos peixes. O que foi que você viveu assim, que você extraiu algo com Deus disso, né? Cara, foi uma fase bem difícil, né? Essa fase começou em 2007, na perda do meu primeiro filho. Esse primeiro filho morreu no meu colo, inclusive na região de Bangu, num hospital também que não existe mais, eu acho que mudou o nome, não sei, que era Serve Baby. Ele morreu no meu colo ali, foi um momento muito difícil. Eu me lembro de muito pouco do que aconteceu no dia, porque eu surto. Nesse surto eu fico correndo ao hospital com o filho no colo, os seguranças tentando me pegar, os médicos tentando me pegar, e dizem que eu gritava, coloca ele dentro da minha esposa, coloca ele dentro da minha esposa. Foi um surto, e ali me pegam, me dão um medicamento, eu acalmo e conseguem tirar o filho do meu colo. E aí foi uma fase muito difícil, 2007. E aí, por conta disso, eu não soube administrar a perda, né? E isso acarretou um problema seríssimo no coração. Em 2008 eu passo a ter uma série de desmaios pregando, minha mensagem durava 30 minutos. Isso é cravado mesmo, 28 minutos eu já começava a passar mal, meio que vinha um cansaço, e aí com 30 minutos desligava um negócio na minha cabeça e eu desmaiava. Até que numa bateria de exame a gente descobriu que era a válvula mitral do coração que estava prejudicada, e a gente começou um tratamento, e eu não podia deixar de pregar, pregava mesmo assim, chegava num pastor da igreja e contava o que estava acontecendo. Ele tinha que preparar uma equipe, um carro, porque com 30 minutos eu ia desmaiar. E minha vida em 2008 foi assim, até que Deus me cura. Me curou através de um toque de um servo de Deus tocando um trompete. Existia um grupo aqui no Rio de Janeiro chamado Metais de Fogo, e um dos integrantes chama-se Senna, inclusive ele mora hoje no Mato Grosso, é militar, e ele tocou o trompete no meu peito depois de vários meses e dias terríveis. Eu fui curado naquela madrugada, foi uma vigília, eu tinha que ir naquela vigília, eu senti no coração de ir naquela vigília, e Deus me curou. Eu só soube disso 3 dias depois, que eu fui fazer uma bateria de exame em Laranjeiras aqui no Rio de Janeiro, porque a minha válvula já tinha sido encomendada. Existia 2 opções, válvula mitral de boi ou mecânica. A mecânica, a durabilidade era maior, mas era muito cara, e a de boi, a durabilidade era menor, de 10 anos, mas era mais barata. E aí a gente encomendou a de boi, e quando foi segunda-feira, segunda e terça, para fazer uma bateria de exame, porque na sexta-feira eu ia operar, a válvula fechou e voltou tudo ao normal. Foram 2 anos muito difíceis, em 2007, 2008, e aí em 2009 eu perco meu segundo filho. Foi muito mais difícil, porque esse filho morreu no ventre da minha esposa. E o ano de 2009, Rodrigo, aqui no Rio de Janeiro, para quem não sabe, foi um ano considerado o ano do aborto. Eita. Foi uma sequência de abortos no Rio de Janeiro. Os hospitais era proibido pegar o quadro como o nosso, porque o nosso era um quadro de morte fetal. E eu fiquei rodando os hospitais do Rio de Janeiro, arriscando, inclusive, a nossa liberdade, porque tinha hospitais que tinha polícia, tinha que pegar a pessoa que tinha tentado abortar. Foi uma confusão, até que a gente deu entrada num hospital, no MEIA, se não me falha a memória, não lembro agora o nome do hospital, um hospital voltado para mulheres, e lá eles deveriam ter tido uma intervenção cirúrgica para tentar mover isso. E ali um médico atendeu minha esposa dizendo que ele tinha feito um juramento para cuidar de vivo e não cuidar de morto. E a gente sai daquele hospital frustrado. Eu assino o segundo laudo, 2007 eu assinei segundo termo de responsabilidade, em 2007 assinei com 26 dias de vida que ela tinha.
Em 2009 eu assino o segundo termo de responsabilidade, que é tirá-la do hospital, porque eu não podia morrer no hospital. Já estava aí com 17 para 18 dias o feto morto dentro dela e tudo virou uma massa só, podre. Eu assino um termo, tiro ela do hospital, vou para casa para, de certa forma, esperar o pior acontecer. Até que um amigo me liga, o pastor Gesiel Lima, me dando uma bronca, porque eu estava vivendo um momento difícil, não tinha comunicado ninguém, não tinha ligado para ninguém. Ele me passou um rádio na época do Nextel, levou uma pessoa na minha casa, essa pessoa foi, eu preservo o nome dela até hoje, porque ela pediu, ela foi e tirou a gente de casa, me levou para um hospital particular e pagou toda a intervenção cirúrgica para livrar minha esposa. Foi um anjo que deu. Nossa, glória a Deus. Então foram 3 anos assim difíceis demais. Tiveram outras fases muito difíceis, como por exemplo, eu já dei entrada em 7 entradas em centro cirúrgico com a minha esposa. Dias difíceis, mas o que a gente aprende com isso tudo? Esse conjunto de perda, de dor, de dificuldade, de choro, de noites em claro. Uma frase que Deus deu para minha esposa virou uma frase da nossa vida, no meio desse turbilhão todo. Deus deu uma frase para ela que sempre quando a gente passa por algum tempo de difícil, a gente lembra da frase que é: ninguém amadurece sorrindo. Que inclusive é uma frase que eu usei numa ministração que eu fiz no Acre. Eu preguei no estado do Acre, eu falo sobre promessas, e nessa mensagem que eu falo sobre promessas, que ninguém amadurece, eu falo sobre isso: ninguém amadurece sorrindo, que são as dificuldades que nos ensinam, baseado na frase que eu aprendi com vocês, dessa experiência que você tirou. E assim, aproveitando essa deixa, assim, Belo, ninguém imagina o que o pregador sente quando ele sobe no altar, né? Você vê que você está contando os seus processos, as lutas que você passou, que certamente ainda você ainda lembra ainda de cada detalhe, de cada momento. Vivo, muito vivo. Por ter sido algo que te marcou muito, né? Algo intenso, que foi profundo, né? Que gerou cicatrizes em você e também na sua esposa. E assim as pessoas veem você pregando em cima do altar, você profetizando vida, você profetizando cura, você profetizando salvação, você liberando uma palavra de bênção para alguém, e as pessoas não sabem como você passa pelos bastidores, né? As pessoas não sabem em que momento essa mensagem nasceu, né? Porque de repente alguém está vendo você pregar, e você é um ministro que prega muito sobre cura interior, ministra muito sobre salvação, né? E às vezes são mensagens que surgiram desses momentos, né? De dores, de sofrimento. É o que eu costumo dizer também, eu não sei se com você é assim, eu digo que cada mensagem minha é uma história que eu vivi. As mensagens fazem parte de um processo que eu vivi, do que eu entendi. É baseado naquilo que você entende, baseado nas histórias que você vive. Então as mensagens surgem muito disso, né? De momentos que você viveu. É isso aí. Eu imagino também quantas mensagens você fez em cima das histórias que você viveu. E né? Tem mensagem que vem a você que não é para você expor, é sua. Então tem muita coisa que vem no momento nesses momentos difíceis da vida, que não é para você expor a público, é para você, é para o seu coração, é para que você entenda aquilo que você está passando. Então tem coisas que de certa forma é assim que acontece. Você recebe a mensagem e você tem que ser sensível o suficiente para você entender que aquela mensagem não é para uma igreja, não é para uma reunião, não é para um grupo familiar, não é para uma célula, o que seja. É uma mensagem para você, para o seu quarto, para a sua casa, para a sua família. Quem sabe amanhã ou depois ela pode vir a público, mas tem coisas que é Deus falando com você, para você, em relação a você. Até porque também esse é o primeiro passo, né? Deus não pode falar, poder ele pode, mas vamos dizer que isso faz parte de um protocolo, né? Porque Deus pode todas as coisas. Sim. Na maioria das vezes Deus ele fala primeiro com você, para depois falar através de você. Então, às vezes Deus ele faz você entender o propósito, entender o processo, para que algumas coisas sejam aplicadas. Isso cai até também no papo que eu estava conversando com o pastor Alex da última vez, que é o seguinte, existem coisas que Deus vai falar somente para você, existem devocionais que você vai ter no dia a dia, que não vai ser para você pregar para alguém, para você passar para alguém,
mas vai ser para Deus tratar em você. É isso aí. Né? Vai ser para Deus te ensinar. E diante desse papo agora assim de sermão, mensagem, qual o conselho que você dá para o pregador que está começando agora, o cara que vê você como referência, que deseja viver disso? Né? Eu sei que nem todo mundo vai viver para isso. Né? Tem gente que vai ministrar a palavra e não vai viver integralmente para isso. Mas o cara que quer viver disso, que quer ser um pregador, alguém que quer viver do ministério, o que você aconselha? Eu preciso definir o que é viver disso e viver para isso, né? Isso. Ele precisa ter isso em mente. Eu vou viver para isso ou vou viver disso? Então tem gente que vive disso e tem gente que vive para isso. Eu te conheço há muitos anos, você me conhece na mesma proporção. Eu não vivo disso, eu vivo para isso. Então há uma diferença muito grande. Esse é o maior desafio dessa geração de novos pregadores. Que eles estão fazendo o viver para isso, o viver disso. Então ele nunca vai descobrir o que é viver para isso enquanto ele estiver vivendo disso. Então ele vê o ministério como uma fonte que de certa forma vai gerar recurso para ele, então ele está vivendo disso. E o que é viver para isso? Entendeu? Ele precisa definir isso na cabeça dele. Essa galera nova que está chegando, que eu respeito demais, sou procurado diariamente por alguns, me perguntando, pedindo conselhos, pedindo ideia. Eles precisam definir, eles vivem para isso ou vivem disso? Então, no decurso do desenvolvimento do que o camarada está vivendo disso, ele não vai nunca descobrir o que quer viver para isso. Viver para isso é diferente, viver disso é diferente. Viver disso ele vive por recurso, ele vive por produção. E viver para isso? Viver para isso é relação, viver disso é produção. Então tem gente que vive disso e ele precisa da produção para sobreviver. E quem vive para isso? Então quem vive para isso, ele pode faltar recurso, mas ele vive para isso, é relação. Viver para isso é relação e viver disso é produção. Então essa galera nova, ela precisa definir isso na cabeça dela. Eu vivo disso ou vivo para isso? Se ele vive para isso, ele vai entender o desenvolvimento no chamado dele. Então ele vai se desenvolver no chamado. E chamado não é pregar, Rodrigo. Você é um cara muito bem casado, eu sou um cara muito bem casado, eu canso, não é no mau sentido da palavra, eu canso de falar isso onde eu vou. Meu ministério não é pregar, meu ministério é Natália. Então pregar é consequência do meu ministério. Então pregar não é meu ministério. Pregar é consequência do meu ministério. Meu ministério é quem? É Natália. É cuidar de Natália, é servir a Natália, é proteger a Natália, é cuidar, proteger, zelar, vigiar. Então a consequência do meu ministério me faz pregar. O dia que eu deixar de cumprir o ministério, eu deixo de pregar. Então a galera precisa entender isso, se desenvolver no chamado. O que é um chamado? Entendeu? Uma vez Jesus olhou para os discípulos e disse assim: vinde após mim, eu vos farei. Vinde após mim, eu vos farei. Eu vos farei é a proposta. Vinde após mim é o chamado. Então não existe o vos farei antes do vinde após mim. O vinde após mim é um chamado. Dentro do chamado tem uma proposta. Quando que você descobre a proposta? Quando você se desenvolve dentro do chamado. Então o chamado ele precisa ser identificado. O que é um chamado para mim? Deus me chamou? Chamou mesmo? Chamou quando? Por quê? De que maneira? Qual foi o seu desenvolvimento? A sua relação? O que aconteceu? Beleza, identifiquei o chamado. Agora eu vou me desenvolver dentro desse chamado. Quando você é um camarada que entrou numa faculdade, FAECAD, que é uma baita de uma faculdade teológica hoje, com professores maravilhosos. E aí o que acontece? Você ficou dentro de 5 anos, não sei quanto tempo, 5 anos dentro de 4 paredes, fazendo o quê? Me desenvolvendo. Porque você entendeu que você tinha um chamado. E você entendeu e você vai se desenvolver. Então, desenvolvendo o chamado não é público. Público é a consequência. Então, essa galera precisa entender, precisa definir dentro do coração. Chamado, for chamado? Beleza.
vivo disso ou vivo para isso? Então, quando eles entenderem, e o maior conselho que eu dou para todo mundo é: tema a Deus. Que aí existem ramificações disso. Você temendo a Deus, você respeita a família. Você temendo a Deus, você é submisso à sua liderança. Você temendo a Deus, você anda certo. Você temendo a... Então, temer a Deus. Não faça da palavra, não faça de uma pregação a sua produção. Identifique o chamado. Não é tão fácil, porque alguém vai ver isso aí, pode contestar, vai ter visão diferente, mas eu vejo assim, identifiquei isso há 20 anos, faço isso há 20 anos, não tenho dificuldade de ficar em casa. Então, tem gente que acha que o chamado é ficar pregando assim para baixo, pregando. E aí? É entender o propósito. Eu viajo no final de semana, chego segunda-feira às vezes cansado, exausto, mas vou para um cinema com a minha mulher, vou comer uma pizza, vou para uma praça sentar e bater papo, vou comer pipoca, vou no cinema. Então eu sirvo a minha família durante uma semana para depois servir um altar de um fim de semana. Pessoal, anota essa fala, porque isso aí vale ouro. Isso aí vale ouro, principalmente para quem está começando. Eu acho que é muito plausível o que você falou assim, é pertinente aos princípios que eu tenho. Inclusive eu tenho um vídeo que você pode ver depois aí no YouTube, que eu falo sobre família, de um colega nosso ministerial, colega de ministério. Ele veio dizer para mim: pô, minha esposa não tá somando comigo, ela não viaja comigo, ela não me acompanha nas pregações, estou pensando em largar ela. Ele veio falar logo isso para mim. Eu falei assim: cara, você não entendeu ainda o que é ministério. Porque na mentalidade dele é justamente tudo isso que você falou. Na cabeça dele, ministério é estar em cima de um púlpito pregando a palavra. Só que ministério é muito mais do que isso, cara. Não é você estar em cima de um púlpito. Meu ministério, por exemplo, começa dentro da minha casa, com a minha esposa, com a minha família. E eu digo justamente isso também no vídeo, que no dia que Deus falar para mim: Rodrigo, para de pregar e vai cuidar da sua esposa, do seu filho, eu não vou pensar duas vezes. Porque eu não tenho autoridade para pregar para você. Eu já deixei de viajar. Se eu não cuido primeiro da minha casa. Eu já deixei de viajar. Né? Eu não tenho autoridade para ministrar para sua família, se primeiro eu não cuido da minha família. Então a gente precisa entender que o ministério ele está muito mais envolvido com bastidores do que exposição. Porque as pessoas olham o Belo, pô, o Belo está pregando no congresso tal, o Belo está no evento tal, e definem como se o teu ministério fosse somente aquilo ali. Só que na verdade aquilo ali é consequências do que você já veio passando pelos bastidores. Olha a história que você contou aqui, do que você teve que viver, superar, aprender em Deus, para você para você ter autoridade para ministrar para alguém que passou a mesma coisa que você passou. Então ministério é muito mais isso, é vida, é altar, é construção, é você ter um relacionamento com Deus pós-púlpito, né? Que é isso que essa geração tem acreditado, tem pensado muito mais no que a pessoa produz em cima no púlpito do que a pessoa é fora do púlpito. E na verdade Deus está muito preocupado com o relacionamento que a gente constrói com Ele fora do púlpito, né? O relacionamento dentro do quarto, o relacionamento onde ninguém me vê, né? Que é lá que eu mostro quem eu sou, é lá que eu mostro o meu caráter, é lá que Deus quer produzir em mim, gerar frutos em mim. Então tudo que você vê hoje em cima de um púlpito é consequência de algo que foi construído dentro do altar, na casa dele. Por mais que de repente você olhe a vida de alguém agora, pô, o cara não está bem, o cara está no pecado, está vivendo uma vida de qualquer maneira, ele pode estar até vivendo uma vida fora do altar. Mas quando ele não começou assim. Ele começou no quarto, ele começou com princípios, e Deus entregou para ele, porque a Bíblia fala que tudo que Deus dá, o dom é irrevogável. Então a Bíblia diz que Deus dá sem arrependimento. Mas toda pessoa que começa, que constrói alguma coisa com Deus, é sempre nos bastidores. É sempre naquele período onde ninguém te vê, onde ninguém te observa. Então assim, cara, eu achei muito plausível a sua colocação sobre isso. Minha vida é essa aí. Nossa vida é essa. E vai edificar o coração de muita gente isso aí, né? Vai edificar o coração de muita gente. Assim, eu não sei quanto tempo você tem de conversão, se você tem 30, 40 anos, mas a igreja que você se converteu há tempos atrás é diferente da igreja como está hoje.
né? Eu sei que o princípio bíblico continua o mesmo. A Bíblia, ela continua o mesmo. Só que as formas, os métodos, algumas coisas vão, né, mudando, alterando. O que você identifica como positivo e como negativo hoje da igreja? A gente é de uma época... A igreja, o organismo é uma coisa, a organização é outra. O organismo é a que é e nada vai mudar a essência dela. A questão é a organização. Igreja é a organização. Então, de um tempo para cá, ela passa por fases. E fases boas e fases ruins. O meu ponto de vista hoje acerca da igreja e a organização é que a linguagem dela há anos atrás era uma e a linguagem dela está sendo outra hoje. Tem problema nisso? Não vejo problema. Eu vejo a igreja como um personagem bíblico chamado Davi, no meio de uma guerra existencial, no qual o que está acima de Davi vai fazer com que ele vista uma roupa para enfrentar aquela guerra. Vai colocá-lo dentro de uma roupagem que ele julga ser devida ao contexto que ele está dentro, que é um contexto de guerra. Mas ele, com tanta educação, ele vai dizer assim, ó, eu não consigo andar com isso, tira isso de mim. Então, ele vai vencer aquela guerra, que ele é novo, alguém vai dizer que ele tem de 15 a 17 anos de idade, é alguém novo, que de certa forma está sendo vestido com uma roupagem nova, pertinente ao cenário que está dentro, que é um cenário de guerra. Mas com muita educação ele vai dizer, tira isso de mim porque eu não consigo andar. Ele é um jovem que está sendo vestido com algo novo, porque tudo ali é muito novo para ele, é uma guerra. Mas ele vai dizer assim, tira isso de mim porque eu não consigo andar. E ele vai fazer valer eu não chamo isso de arma, mas pode se aplicar. Ele vai fazer valer as armas que deram resultados para ele até ali, que é uma funda, uma pedra. Então, se ele tem a oportunidade de se vestir de algo novo para enfrentar uma guerra, com toda a dificuldade de andar, ele vai estar protegido, mas não vai vencer a guerra. Ele vence a guerra, ele é novo, mas ele vence a guerra com uma arma antiga. Então, qual é a problemática hoje, no meu ponto de vista? É que estão querendo vestir a igreja com algo muito novo. Fazê-la entender que ela só vai alcançar outros territórios se vestir do que estão querendo vestir a igreja. Só que a gente precisa, com muita educação, muita destreza, muito temor, muito respeito, dizer assim, cara, vamos tirar isso da gente, porque assim a gente não vai conseguir andar. E assumir tudo aquilo que deu vitória para nós até hoje. Estão substituindo as coisas. Estão substituindo um jejum por uma espada de Saul. Estão substituindo um quarto fechado com boca no pó por uma couraça de Saul. Estão substituindo um período de oração, um jejum, um capacete de Saul. Então a nossa luta é essa. É a gente continuar usando as ferramentas que a gente sempre usou, que fez a gente chegar até aqui. Então isso para mim é um desafio. Vão querer amanhã ou depois vestir o Rodrigo, vão querer amanhã ou depois vestir o Rafael, de alguma coisa que surgiu agora, que é fundamental para esse tempo, mas a gente não consegue andar, porque a gente está... Por que a gente não consegue andar? Não é que a gente tem dificuldade de andar. Não é que a gente não consiga andar. A gente consegue andar, a gente consegue andar devagar, empurrando. A gente vai chegar em algum lugar assim, mas com muita dificuldade. Davi diz, eu ando com muita dificuldade, porque estou me vestindo de uma coisa que eu não estou acostumado a usar. Então eu vejo a igreja hoje como se Davi sendo vestido de algumas coisas
E com muita educação a gente precisa dar um grito e dizer, gente, vamos tirar isso de cima da gente, porque vamos assumir, ainda se trancar no quarto, falar com Deus em secreto, vamos assumir a ferramenta antiga que nos conduziu até hoje. Por que eu usei tudo que usei e cheguei onde eu cheguei usando o que foi usado? Por que agora que eu estou onde eu estou, eu vou me fazer valer de alguma coisa que querem que eu vista? E eu vou desmerecer aquilo que me conduziu até aqui? Você é um cara novo, eu sou um cara novo, mas a gente ainda faz valer as coisas antigas. Eu ainda ouço hinos de 50 anos atrás, que me acalma, me tranquiliza, me dá sono, me faz dormir em paz, entendeu? Não é que algumas coisas de hoje não tem um efeito assim, mas eu sou assim, eu continuo utilizando-me daquelas coisas antigas, a boca no pó, é um culto no lar, é uma reunião da família, é um tocar de violão, é um desenvolvimento de uma palavra, é uma boca no pó, e aí você vai desenvolver. Esse é o desafio da igreja hoje. Você como pastor de igreja, porque tem gente ali, aí eu vou me voltar para você agora, como se você fosse um entrevistado, tem gente que conhece o Rodrigo do YouTube, do Face, do Instagram, mas não conhece que esse cara que está do meu lado é pastor de igreja. Então, como é que você vai hoje pegar uma roupagem, jogar na igreja e dizer, gente, ó, é isso aqui que a gente vai vencer o gigante? Não, irmão. Gigante só se vence com aquilo que nos fez vencer quando ninguém via a gente. Eu venci o leão como? Eu venci o urso como? Então isso tudo é a minha batalha particular. Então o leão e o urso é particular. Golias é público. Então a igreja está vivendo a fase do Golias e quer vencer esse gigante que se apresentou afrontando a gente com algumas coisas novas. Não vai vencer, velho. Não vai. A igreja, a organização não vai vencer. Ela precisa entender, não preciso voltar lá atrás. É a minha tiradeira, é a minha funda, é o meu saquinho aqui com as pedras. E como é que eu peguei essas pedras? Descendo no ribeiro. Então existem princípios que eu não posso negar, que me conduziu até aqui. E assim, Belo, o Brasil ele tem uma promessa muito grande de viver um avivamento, de daqui ele gerar missionários para o mundo inteiro. Você já deve ter ouvido muito falar sobre isso, né? Dos projetos que Deus tem aqui para o Brasil. E eu acredito em muita coisa que é falado em relação ao avivamento. E a gente só pode viver esse tempo de avivamento, de algo grande mesmo, se essa geração for uma geração voltada para Deus, uma geração que passe por arrependimento e uma geração que viva a santidade, cara. Não tem como você ter comunhão com Deus sem santidade. A Bíblia diz que ninguém verá o Senhor sem santidade. É preciso eu me envolver com uma vida de santidade. E para que gere o avivamento, é necessário ter o quê? A santidade, que me gera comunhão com Deus, a ponto de eu ter o discernimento do que está acontecendo no momento, né? Você vê, as igrejas hoje que crescem, que estão mais expandindo, são todas igrejas que estão envolvidas no fluir. Igreja que não tem fluir, não cresce. O crescimento está baseado nesse avivamento que Deus está fazendo no Brasil. Quando eu falo de crescimento, eu não estou falando de números. Quando eu falo de crescimento, eu falo de qualidade, do que Deus está querendo produzir dentro da igreja. Esse avivamento só vai ser genuíno se a igreja se voltar para Deus em santidade, tendo um despertamento para ter temor a Deus, para voltar a guardar tudo isso que você falou, os princípios, né? Você disse das músicas que te tocam, as músicas antigas, por que elas possuem uma letra maior, uma profundidade maior? Justamente por ter nascido em uma geração que é onde havia um temor maior, um respeito maior. Não que não tenha hoje, sim. Hoje tem, mas por causa da iniquidade, isso é bíblico, Jesus disse que o amor de muitos se esfriariam. Então hoje você está se perdendo muita coisa no caminho, né? E é por isso que entra o ministério que Deus me deu, né? A chamada que Deus tem feito queimar dentro de mim, trazendo a palavra que você falou sobre vocação agora, ainda há pouco, né? Eu digo que chamada para mim é minha vida.
Ministério para mim é minha vida. Eu não me entrego por ministério porque simplesmente as outras portas deram erradas, né, e eu me lancei ao ministério. Não, ministério é vida. Eu não consigo fazer outra coisa que não seja pregar a palavra. Eu não ficaria feliz em fazer outra coisa que não seja a palavra. O meu coração queima pela palavra, é o pelo que a gente reino. sabe fazer. Isso, pelas almas, pelo processo todo que Deus faz com a igreja. Então, o meu coração grita pelo altar, né? Então, para que haja esse despertamento no povo, é necessário o confronto, o despertamento, a palavra mais dura para levar o povo a voltar aos princípios, para levar o povo a viver um evangelho genuíno, um evangelho com essência, com Cristo. E algumas pessoas não entendem isso, porque a pessoa olha você e fala, pô, aquele pregador bate muito, né? Tá batendo muito na igreja, tá batendo muito em fulano, né? Não, aquele pregador bate demais. Primeiro que o povo precisa entender que a noiva de Cristo ninguém toca na noiva. Ninguém toca. Ninguém toca. Que então, é justamente o que eu defini. A igreja é organismo e organização. A noiva de Cristo ninguém toca. Ninguém bate na noiva. Só quem toca na noiva é o próprio Cristo. Então, quando um pregador ele bate, ele exorta, quando eu falo exortação, eu estou falando de exortação bíblica. Quando ele exorta, ele está exortando, confrontando o pecado. Então, o que eu bato? O que eu confronto? Eu confronto o pecado. Porque o pecado me distancia de Deus. E assim, Rodrigo, não te cortando, é bom a gente deixar muito claro, porque hoje caminha uma ideia de que quem muito bate no pecado é criar uma filosofia de que aquele pregador tem alguma coisa escondida. E não é isso. Pode ser, pode, mas precisa haver uma palavra dura, como você falou, para que haja um despertamento. Quando você usa uma palavra dura, você está trazendo a consciência do seu ouvinte a necessidade que ele precisa ter de voltar a ter a relação com Deus que ele tinha. A gente está inserido hoje num contexto geracional, na fase, o tempo que a gente está vivendo, é que você não pode se utilizar de uma palavra dura, porque você está querendo doutrinar a igreja de alguém, você está querendo fazer o papel do pastor da igreja, entendendo que eu não sou pastor de igreja, você é pastor de igreja. Quando você me convida, é bom de deixar isso muito claro, quando você me convida para participar de um evento na sua igreja, eu preciso ter consciência que ali tem pastor. Então, ainda que eu me utilize de uma palavra dura, eu tenho que respeitar você, que você é o pastor daquela igreja. Então, eu não posso me utilizar de uma palavra dura e causar um desconforto na igreja, do público com o líder, do líder com o público. Qual é a minha função? Colocando a igreja contra o pastor. Qual é a minha função ali? Ferramenta de apoio à igreja local. Eu sempre me utilizo disso. Eu sou apenas uma ferramenta de apoio à igreja local. Por mais que eu me utilize de uma palavra dura, eu tenho que respeitar a igreja e eu tenho que respeitar o pastor. Tem gente que se utiliza de uma palavra dura, mas ele usa um tom de desrespeito. Desrespeita o seu público, desrespeita seu altar, desrespeita você que é o pastor da igreja, e depois ele vai embora, isso gera um desconforto para você. Eu sempre aconselho quem me procura, quando eu me sinto na liberdade também de aconselhar. Porque tem gente que te procura pedindo conselho, não para seguir o conselho, para saber o que você pensa, para expor depois ou ao contrário. Eu sempre aconselho quem me pede o devido conselho. Vá para a igreja entendendo que você é uma ferramenta de apoio àquela igreja local. Se tiver que usar de uma palavra dura, entenda que você não é o pastor dali e tente, de certa forma, amenizar os possíveis gabinetes de BO que o pastor da igreja vai resolver depois. Eu sempre vi o meu ministério, sempre no sentido de 2009 para cá. Porque até 2009, Rodrigo, eu pregava para benefício próprio. Isso é uma coisa que a gente precisa colocar. Até 2009 eu pregava para benefício próprio. O pregador que prega para gerar resultado para ele.
Então, independe do que ele vai falar, ele quer ter resultado próprio. Quando eu perco meu segundo filho, eu repensei no meu ministério, quem ouvir, o que ouvir, onde ir, como chegar, o que ler, como ler. Então eu repaginei o meu ministério e eu passei a pregar para resultado da igreja. Por mais que você gere uma palavra dura naquele momento, você vai pregar para resultado da igreja. O que é você pregar para o resultado da igreja? Você, como pastor da igreja, você tem 50 gabinetes naquela semana. Mas aquela palavra de domingo, eu consegui te ajudar em pelo menos 20. Então 20 gabinetes vão ser cancelados porque aquela palavra de domingo norteou aquelas 20 pessoas que estavam com o gabinete marcado e elas obtiveram a resposta. Então acho que o pregador precisa entender isso também. Porque quando ele coloca a igreja contra o pastor, ele está exercendo um papel que vai levar uma problemática muito grande para o pastor. É a diferença do pregador que também é pastor, que pastoreia. Porque um pregador que pastoreia, ou que cuida de gente, ou que no mínimo já tenha tido experiência em desenvolver alguma coisa com gente, né, com organização da igreja, ele vai se preocupar. Ele vai se preocupar com o peso da palavra, o que a palavra pode gerar. Agora, quando eu falo de confrontar o pecado, não é confrontar a noiva, é confrontar a prática, a forma como a pessoa vive que o pecado pode gerar para a vida dela. Então, se o pregador, ou se quem prega, o pastor que pastoreia, ele tem um desejo de levar a igreja a um arrependimento, a igreja para o céu, a uma igreja salva, a intenção da palavra que ele vai pregar é uma palavra cristocêntrica que leve o povo a um despertamento. Por isso vai haver essa preocupação de confrontar a pessoa, obviamente, com amor, né? Mas com a intenção de gerar consciência nela para que leve a pessoa para o céu, para que leve a pessoa à eternidade, né? Você vê que a palavra que vai fazer efeito não é a palavra que a pessoa vai para a igreja, poxa, eu quero voltar semana que vem porque eu saí daqui muito feliz. Muito pelo contrário. A palavra que gera efeito é a palavra que você vai para a igreja, você fica triste e fala, poxa, tô mal. Isso aqui realmente não era o que eu pensava. Não é a vida que eu queria viver. Até porque, Belo, a gente está nesse processo de transformação, cara. Sabe? A gente vai se convertendo aos poucos. Sim. A gente pensa que se converte quando a gente levanta a mão para o céu e na verdade é o processo. Tem gente que está 15 anos no evangelho e não se converteu. Tem gente que tem 20 anos e vai se converter. E você usou uma palavra muito, muito boa. Ela está no evangelho, né? O evangelho não está nela. Ela tá quando o evangelho entra na gente, a gente vai se transformando, né? Se lapidando e tal, mas o evangelho está dentro. Então você não consegue praticar algumas coisas. Não consegue. Não consegue. Por mais que te ofereçam, por mais que tentam conduzir você, que você não consegue, porque o evangelho está em você. Então, quando eu estou no evangelho, ok, é um litúrgico, se dizer assim. Mas quando o evangelho está em mim, a gente não consegue compactuar com algumas coisas, a gente não consegue sentar na mesma mesa, a gente não consegue conversar a mesma coisa, falar da mesma maneira, a linguagem muda, a relação com Deus muda, porque o evangelho está dentro. Verdade. O evangelho é isso, é um evangelho dentro, não é um evangelho que me conduz aqui fora, porque um evangelho, né? Não o evangelho, mas um evangelho que me conduz por fora é um evangelho de marionete, é um evangelho que o homem diluiu ao bel prazer e aplica no povo, que gera uns cordões em mãos e pés e ele, de certa forma, vai conduzindo como dono daquela marionete. A gente não passa de boneco na mão, né? E você vê que eu digo que eu amo, Rodrigo, amo falar disso. A criação ali, Deus fez um boneco, não passa de boneco. Então, tem gente que é assim, foi Deus que fez, a mão de Deus fez, mas não passa de boneco. Quando que a história muda? Quando Deus acha nesse boneco uma via de acesso e sopra dentro. Então quando esse sopro, acho que até me arrepiar, quando esse sopro vem para dentro, e aí você vê que ele deixa de ser um boneco e se tornar uma vivente. Esse é o poder do evangelho. É quando Deus sopra dentro da gente.
porque até então a gente era um boneco. Boneco manipulado por um sistema, boneco manipulado por pessoas, boneco manipulado por palavras, boneco. Mas quando Deus sopra na gente, Ele vem nas áreas mais escuras aqui de dentro e vai iluminando, vai trazendo luz, e a gente vai se transformando, deixando de ser boneco e passa a ser alma vivente absolutamente livre. Livre. E aí, agora você não é um boneco, você deixou de ser boneco, porque até então eu fiz você e eu te fiz ser um boneco. Mas quando eu sopro, aquele sopro entra nas vias e vai dando vida, isso é evangelho. Quando o evangelho está dentro, a gente deixa de ser um boneco que o pecado manipula, um ambiente manipula, uma mesa manipula, uma palavra manipula, uma obrigação manipula, uma ameaça manipula. Agora, quando Deus vê nesse boneco, diz assim, não, tem uma via de acesso, eu vou soprar nessa via, e quando eu soprar nessa via, o sopro de vida vai entrar, e a gente deixa de ser boneco. Aí a gente levanta da mesa, a gente não frequenta mais, a gente não fala mais, porque Deus soprou. O evangelho é isso. É o sopro de Deus dentro da gente que faz a gente viver. A gente levanta do lugar como a gente estava com um boneco, o sopro vem, a gente deixa de ser boneco e virar alma vivente. O evangelho é isso. Meu amigo, perfeito. Muito bom te receber. Gente, acompanha esse cara, esse moleque aqui. A gente é jovem, a gente tem 15, 16, 17 anos, mas a gente continua dizendo assim, tira isso de mim. Amém. Porque a gente é pessoa que acredita indo numa funda e numa pedra. Perfeito. Obrigado, Rodrigo. Belo, você é o cara, você é uma... Obrigado por me permitir alcançar seu público aí, que são... Nossa, pô, assim, eu fui muito lindo. Muito edificado com suas palavras, assim, tô muito feliz em te receber, espero estar com você sempre mais vezes. Por favor. Tu é um amigo que eu tenho um carinho, uma referência. Então, assim, para terminar, assim, pra gente fechar, você chegou a ver o vídeo que eu divulguei na minha página, inclusive pouca gente sabe que eu tenho também Facebook. Você pode entrar lá no Facebook pr.Rodrigo Santana com 2 N's, que você vai estar vendo lá o meu ministério também. E eu divulguei um vídeo seu, de uma mensagem sua, de você pregando, e você falava sobre dormir no culto, dormir no culto, e eu colocava como se fosse um animalzinho dormindo na hora do culto, assim. Um suricatezinho. Olha o vídeo aí, olha o vídeo aí. Dá uma olhada aí, gente. Diga, dormiu. É pecado dormir no culto? É pecado dormir no culto? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Estou cansado, mas vou para o culto. Estou exausto do trabalho do dia, mas vou para o culto. Eu estou quebrado, mas eu vou para o culto. Eu estou um bagaço, eu estou despedaçado, mas eu acredito tanto naquele lugar. Eita! Entre dormir em casa e ir para o culto, eu vou para o culto. Então, aí eu vou... Aí, o que você achou? Qual foi a reação que você teve nesse vídeo? Cara, viral, né? Eu comecei a ser marcado porque algumas pessoas começaram a identificar a minha voz, né? Não, isso aí tá em página, inclusive, de pessoas do secular. Teve uma cantora famosíssima aí do secular, do meio, não sei se é do forró, do axé, que ela publicou isso na página dela. Cara, loucura, foi muito legal, muito legal. E é uma mensagem sobre Eutico, que inclusive quando eu chego nesse ponto na mensagem, eu tenho que brincar com a igreja, porque não tem um que não tenha recebido, que não tenha visto, até porque só na sua página tem 5 milhões. Imagine tantas outras páginas aí. Mas eu amei, eu gosto, eu não tenho dificuldade. Inclusive tem um outro também, de um cachorro que está dormindo, é um vídeo lá na América, lá, que pegaram essa parte também da voz e colocaram ele no vídeo. Eu amei. É muito engraçado. A galera gosta também, muito legal, muito legal. É pecado dormir no culto e o suricate tá naquela de dorme, não dorme. E a galera que quiser seguir você, quiser te acompanhar, deixa seu Instagram aí. Gente, meu Instagram é PR Rafael Belo. Belo com 2 L, porque Belo não é de beleza, Belo é de nome, tá bom? O meu Facebook é Rafael Belo.
mas eu sou muito ativo no Instagram, tá bom? PR Rafael Belo. Tem o Parafusane School no Instagram. Enfim, segue lá. Eu vou ter a grata satisfação de estar junto com você ali no Instagram. Tá bom? Você Obrigado. seguindo ele também, você vai conseguir também acompanhar o projeto novo que você tem de liderança? É uma escola de líderes. Eu já faço há um tempinho. Agora eu lancei um curso, se você me permitir fazer um merchan. Claro. Eu lancei um curso numa plataforma, mas numa reunião a gente achou por bem trazer esse curso para o físico. As pessoas estavam tendo uma certa dificuldade para acessar a plataforma e a gente tirou da plataforma e colocamos no físico. É um cardzinho da Dedeflix. A pessoa baixa o aplicativo, ela tem acesso a um cartão, é um card mesmo, um cartãozinho, e ela raspa ali atrás, segue as normas e ele gera um código. Ela pega esse código, joga no telefone ou no computador após criar uma conta. Todo o meu curso de liderança, que não é um curso teológico, não é um curso que vai fazer o cara ser líder, é um curso que dá subsídio para quem já é líder ou para quem tem vontade de liderar alguma coisa, subsídio para que ele se mantenha ali, tenha acesso, fale e tal. Muito legal, bem simples, são 16 videoaulas, bem legal, é um cardzinho. E aí eu tenho feito esse curso em alguns lugares, é muito, muito interessante. Então, bacana. Se você quiser conhecer mais o ministério dele, você pode acessar as redes sociais dele, procurar no YouTube. Homem de Deus, Obrigado. tá pregando aí pelo Brasil. Obrigado pelo carinho aí. Deixando minha barba crescer pra ficar igual a dele. Tamo Rodrigão, junto, Belo. obrigado. Gente, obrigado pelo carinho de vocês são especiais demais. A fidelidade de vocês ao ministério que Deus tem entregado a esse cara é especial. Nunca se esqueça disso, vocês são especiais para ele, para nós, tá bom? Acompanha aí nas redes sociais desse camarada que é fantástico. Dá o like, se inscreve no canal no YouTube. Por favor, né? Ativa o sininho. Nada aqui, ó. Like. Compartilha sininho, com todo mundo. Compartilha e vamos lá. Taca fogo. Valeu. Tchau, tchau.